Você que é profissional de RH e pensa em implantar benefícios flexíveis na sua empresa ou apenas quer conhecer tudo sobre esse assunto, nós da Bematize preparamos esse material para você. Olá, eu sou o Ron, sou um dos sócios fundadores da Bematize. Trabalho com benefícios desde 1994. Desde então, venho ajudando empresas no desenho, na implantação e na administração de todos os seus benefícios. Comecei a trabalhar com benefícios flexíveis mais ou menos no ano de 2000. Desde então, vim aprendendo, conhecendo como é feito esse tipo de programa em outros países. Ao longo desse tempo, percebemos que existia uma grande dificuldade das empresas em trabalhar com programas de benefícios. O mercado não oferecia ferramentas adequadas para essa administração, existia muita falta de conhecimento do que é possível fazer ou não perante a legislação brasileira. Visando resolver essas questões, fundamos a Bematize, uma empresa especializada na gestão e administração de programas de benefícios, incluindo benefícios flexíveis. A Bematize reúne não só conhecimento e experiência em programas de gestão de benefícios, tanto tradicionais quanto flexíveis, mas também dispõe de uma ferramenta desenvolvida pensando em todos os problemas de administração existentes nos RHs aqui do Brasil. Além do conhecimento e know-how, a Bematize traz para vocês uma solução que permite a automatização de todos os processos de administração de benefícios. Ao longo do tempo fomos evoluindo e hoje a solução é muito mais completa. Ela permite autosserviços para os funcionários e permite a implantação em vários países da América Latina. Para você, profissional de RH, que tem a tarefa de entender e desvendar tudo sobre benefícios flexíveis, preparamos esse material para você, trazendo todo o nosso conhecimento e experiência ao longo desses anos. Vocês já pensaram de onde vêm benefícios flexíveis e como tudo isso começou? Essa história começa mais ou menos na década de 70, nos Estados Unidos, quando as empresas começaram a mudar um pouquinho a sua forma tradicional de pensar e começaram a transferir a responsabilidade de decisão de que benefícios são melhores para cada funcionário para os próprios funcionários. Esse movimento começou de forma muito lenta, né? Se a gente voltar para a década de 70, pouquíssimos programas foram implantados. O registro que eu tenho na literatura é que em 1981, mais ou menos 17 empresas possuíam programas flexíveis nos Estados Unidos. Houve um crescimento, em 83 o registro é que 99 empresas possuíam programas flexíveis no mercado. 9 anos para frente, nós temos o registro de aproximadamente 1.400 empresas nos Estados Unidos tendo implantado programas flexíveis. Ao longo dos anos, com a evolução das empresas no reconhecimento da maior diversidade, das mudanças das estruturas familiares, a flexibilização se tornou necessária. Além disso, os benefícios flexíveis trazem para os funcionários uma maior satisfação com o programa e também permitem que eles passem a entender mais o que cada benefício pode trazer de vantagens para eles. Do lado da empresa, existe uma mudança conceitual muito importante. É uma mudança onde a empresa sai de um conceito de benefício definido e passa a trabalhar com um conceito de contribuição definida. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com previdência privada, mas isso é um movimento que ocorreu há tempos atrás, quando a grande parte dos programas de previdência privada que tinham benefício definido deixaram de existir e foram substituídos por programas de contribuição definida, onde a empresa consegue ter um maior controle sobre os valores investidos nesse benefício. Da mesma forma, os benefícios flexíveis passam pela mesma mudança. A empresa cada vez mais quer ter maior controle sobre o investimento que ela faz nos benefícios de cada colaborador. As empresas também têm vantagens na implantação dos seus programas flexíveis. Elas passam a ter maior controle e gestão sobre os investimentos feitos em benefícios. Desenhar programas de benefícios flexíveis é muito interessante.
Você pode compor programas que permitam o incentivo de determinados benefícios que a empresa tem interesse que os funcionários escolham. Como exemplos, eu já conheci empresas que gostariam que os funcionários investissem tempo e dinheiro em educação. Isso beneficiaria tanto o funcionário quanto a empresa. Porém, não existia um benefício específico para a educação. Com a flexibilização destes benefícios, a empresa pôde desenhar um programa onde a vantagem que o funcionário tinha em alocar aqueles recursos em educação eram maiores do que se alocasse em qualquer outro benefício. Mas afinal, como é que funciona um programa flexível? Basicamente, a empresa transforma o seu pacote de benefícios em valores. Ela entende quanto é que ela investe nos benefícios, transforma isso em valores e passa a oferecer para o funcionário um valor que é, obviamente, igual ao que ele tem hoje, permitindo que ele redistribua esse valor dentro de um menu de opções de benefícios que ela vai estabelecer. É claro que esse desenho possui regras, possui limitações. Não é que o funcionário pode fazer o que ele bem entender com esse valor. A empresa vai ter que determinar todos os parâmetros deste desenho com base nos objetivos que ela tem desse programa flexível. A empresa cria um menu de opções com diversos benefícios, podem ser os mesmos benefícios que ela tem hoje, podem ter benefícios adicionais nesse menu e vai permitir que o funcionário aloque os recursos que ele quiser para cada opção de benefício que ele tiver maior interesse ou maior necessidade. Do ponto de vista estratégico, a implantação de programas flexíveis permitem que a empresa mude o seu papel. Ela está acostumada a desenhar programas de benefícios que atendem a grande maioria dos seus empregados. Neste momento, é importante que a empresa pense em cada um dos seus empregados individualmente. A flexibilização dos benefícios permite justamente isso, permite que cada empregado defina qual que é o melhor pacote para ele naquele momento e naquela situação. A empresa deixa de assumir o papel de conhecer e entender a necessidade de cada um e transfere essa responsabilidade para os seus empregados. Eu gosto muito de usar o lema do exército americano, Leave no man behind, né? Não deixe ninguém para trás. Eu acho que isso traduz de forma muito correta o conceito de benefícios flexíveis. As empresas investem tanto esforço na atração e na escolha dos seus profissionais e quando chega a desenhar um pacote de benefícios, não trata da mesma maneira. Normalmente os pacotes de benefícios são definidos para atender a grande maioria. Isso não é mais aceitável. As empresas têm que se preocupar com o indivíduo, têm que se preocupar com que cada empregado esteja sendo bem atendido e esteja tendo as suas necessidades atendidas pela empresa para ter certeza que ele vai poder render o máximo que ele pode. Se vocês já conheceram algum programa flexível do mercado, vocês vão perceber que, especificamente aqui no Brasil, as empresas usam uma outra moeda para falar de valores. Elas não usam reais, elas usam pontos ou existem empresas que inventam nomes específicos para a sua moeda. Por que usamos pontos e não simplesmente dizer para o funcionário que ele tem tantos reais para investir ou para escolher os benefícios dele? O motivo de usarmos pontos especificamente no Brasil é para não permitir que o funcionário confunda este valor que está sendo oferecido para ele alocar em benefícios com o salário. São coisas diferentes e, portanto, temos que trabalhar com moedas diferentes. Vamos falar de legislação. No Brasil, não existe legislação específica para benefício flexível, mas existe legislação de benefícios. A CLT, no seu artigo 458, determina o que são benefícios, ou seja, o que a empresa pode oferecer para o funcionário e não ser constituído como salário in natura. Nesse artigo, são classificados como benefícios assistência médica, que envolve assistência médica, odontológica, medicamentos, enfim, cuidados à saúde. Envolve a parte de alimentação do trabalhador, então pode ser um auxílio alimentação, um auxílio refeição, até o refeitório da empresa.
envolve educação para o funcionário, e neste tema inclui material didático, livros, enfim, tudo que envolve a educação, podem ser cursos de faculdade, podem ser MBAs, enfim, tudo que envolve a educação para esse funcionário. E finalmente a parte de segurança financeira, podem ser considerados aí programas de seguro de vida e previdência privada. Qualquer outro produto que a empresa coloque nessas opções que o funcionário tem para investir os valores dos benefícios flexíveis podem trazer riscos para o programa. Quanto valem esses pontos? A relação de pontos tem que ser igual à moeda corrente? Um ponto vale R$1? Não necessariamente. E é isso que torna o desenho de um programa flexível muito mais interessante. Esse recurso permite que a empresa faça desenhos que incentivem determinados benefícios que são importantes para ela ou até para o funcionário. A empresa pode, por exemplo, aplicar valores diferentes em reais aos pontos de cada benefício, incentivando que o funcionário escolha um determinado benefício. Os valores aplicados a cada ponto podem ser diferentes com base na estratégia que a empresa determinou para o seu desenho. Ela pode, por exemplo, aplicar um valor de 1 ponto para R$1 para benefícios como auxílio alimentação e refeição, como ela pode aplicar um valor de R$1,30 para cada ponto relativo ao benefício de assistência médica, tornando este menos atrativo. Vamos falar agora de desenho. A primeira pergunta que as pessoas me fazem é: como é que eu calculo, como é que eu distribuo os pontos para cada funcionário? Os pontos têm uma ligação direta com o investimento que a empresa faz para cada colaborador em benefícios. Ou seja, nós simplesmente analisamos qual é o custo que a empresa tem com o pacote de benefícios completo daquele colaborador e transformamos isso em pontos. De uma maneira simples, se a empresa oferece um programa de assistência médica, um seguro de vida, um auxílio alimentação, um auxílio refeição, e este pacote de benefícios custa R$1.000, nós inicialmente transformamos isso em 1.000 pontos e este é o valor que aquele colaborador vai ter para redistribuir no seu novo pacote de opções de benefícios. A mudança para o RH é que ela passa a trabalhar com o conceito de remuneração total. Benefícios fazem parte da remuneração do funcionário. Outra pergunta que os RHs me fazem é: mas como isso é possível? Eu tenho gastos diferentes com os funcionários dependendo do grupo familiar que eles têm. Tem funcionários que têm dependentes e eventualmente a empresa banca assistência médica e assistência odontológica dos dependentes, e tem funcionários que são solteiros e a empresa não tem esse custo adicional. É a mesma regra, é a mesma estratégia. Vai existir uma pontuação específica para todos os colaboradores daquele cargo e vai haver pontuações adicionais para cada dependente que cada funcionário tiver. Dessa forma, vai haver colaboradores com pontuações diferentes, mas é importante separar isso para que haja o correto entendimento. A pontuação relativa aos benefícios do titular vai ser a mesma por cargo da empresa e a pontuação dos dependentes vai depender de quantos dependentes cada colaborador tiver. Da mesma forma, se a empresa hoje não banca qualquer benefício para os dependentes, não vai haver pontuação adicional para esses dependentes. Ainda falando de desenho, nós temos que separar os tipos de benefício que vão compor essa cesta. Nós podemos classificar em benefícios segurados e benefícios não segurados. Benefícios segurados: assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida. Benefícios não segurados: auxílio alimentação, refeição, educação. Todos esses benefícios são benefícios financeiros e não sofrem de acordo com a faixa etária e outros fatores que podem impactar no custo deles. Quando a gente fala dos benefícios não segurados, benefícios que eu considero benefícios financeiros, é importante que o conceito seja simples para o funcionário. Então, nós sempre vamos usar o conceito de pontuação equivalente à moeda, ou seja, cada ponto vale R$1. Quando tratamos dos benefícios segurados, existe uma preocupação adicional. Imagine que
quando é dada a oportunidade para o colaborador escolher, por exemplo, o nível da assistência médica dele, vocês podem ter certeza que as pessoas que mais necessitam de atendimento ou de assistência médica vão optar por planos mais caros, planos melhores, e as pessoas que raramente utilizam o plano de saúde, que não têm nenhum problema de saúde, vão escolher planos mais baratos e planos piores. Isso chama-se antisseleção, e atenção aí, pode gerar uma sinistralidade muito mais elevada, por exemplo, no seu plano de assistência médica, gerando aumentos de custos não previstos na renovação do seu programa. Sabendo disso, existem ações que podem ser tomadas no desenho do plano para mitigar esses riscos. Se, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa de maior risco vai optar por um plano mais elevado, nós temos que aplicar um custo diferenciado para esse plano. Então nós não podemos simplesmente pegar os valores que a operadora de saúde aplica atualmente para o grupo e oferecer esses produtos por este mesmo valor para os empregados. Nós temos como modificar os valores desses planos em pontos de forma a agravar o valor dos planos superiores para compensar esse risco adicional que os funcionários que estão optando pelo plano superior podem trazer para o programa. Há outras ações que podem ser tomadas nesse desenho. Por exemplo, nós podemos limitar o tempo que este colaborador deve ficar no plano novo escolhido. Por exemplo, se ele optou por fazer um upgrade de plano de saúde num período, nós podemos obrigá-lo a permanecer neste plano superior durante talvez 2 anos, evitando assim que ele deixe um prejuízo nesse contrato e não recupere esse prejuízo em tempo da próxima escolha que ele vai ter direito a fazer. Vamos falar de escolhas. Nós chamamos de processo de eleição. É o momento em que os colaboradores podem escolher quais são os benefícios que vão ter validade a partir daquele momento por um determinado período. Os programas mais comuns têm período de eleição anual. Uma vez por ano, o colaborador escolhe qual é o pacote que vai ter validade pelos próximos 12 meses. Precisa ser assim? Não necessariamente. Nós temos casos em que as empresas abrem as escolhas a cada 3 meses, a cada 6 meses, poderia até ser mensal. Vai depender muito da estratégia do programa e vai depender muito do que é negociado com os fornecedores dos benefícios que fazem parte desse programa. Ainda falando de eleições, temos diversos tipos de eleição. Eu acabei de descrever o processo da eleição geral, onde todos os colaboradores fazem as suas escolhas ao mesmo tempo. Existem outros processos de eleição que são individuais. Por exemplo, numa admissão, o novo empregado ele pode fazer a escolha do pacote que ele vai desejar para aquele período. Outro tipo de eleição individual, eleição por alteração de grupo familiar. Quando o colaborador casa ou ganha um filho, ele pode ganhar mais pontos e, portanto, poder refazer as suas escolhas nesse momento. Terceira opção é uma promoção. Se nesta promoção ele faz jus a um pacote de benefícios melhor, ele vai ganhar mais pontos e, portanto, pode refazer suas escolhas também. Às vezes até uma transferência, uma mudança de localidade de trabalho. Isto também pode gerar uma eleição individual. E atenção! Entendam que nem toda eleição precisa ser igual. Nós podemos ter o que nós chamamos talvez de eleições parciais, onde somente alguns benefícios podem ser escolhidos naquele momento. Isso acontece muito em relação a situações onde a empresa tem uma mudança de algum determinado benefício por força sindical. Neste momento, a empresa abre uma eleição parcial, onde os colaboradores podem refazer a escolha de um ou mais determinados benefícios. Vamos falar de alguns casos reais. Eu lembro de uma implantação onde a empresa tinha um problema muito sério com a questão da assistência médica. Ela mudou de localidade e na nova localidade ela ficava muito próxima de um dos laboratórios mais caros da cidade. A consequência disso foi que, ao longo dos próximos meses, ela sofreu um aumento significativo na sinistralidade do seu plano, porque praticamente todos os exames sendo realizados por aqueles colaboradores eram realizados neste laboratório. Qual seria a solução para isso? Mudar novamente de localidade?
pedir que o laboratório refizesse a tabela de preços, é uma situação de difícil solução. O benefício flexível acabou sendo a ferramenta para resolver esse problema. Como nós fizemos? Nós implantamos um programa flexível que permitia que o colaborador optasse por um plano de saúde inferior ao que ele tinha, consequentemente não dando mais direito àquele mesmo laboratório. Agora, como você convence as pessoas a optar por um plano pior do que o que ele já tem? Aí foi usada a estratégia da pontuação. O que nós fizemos foi tornar a opção do plano inferior financeiramente muito mais interessante do que a opção que ele tinha com um plano de nível que permitia a utilização daquele laboratório. Ou seja, o colaborador começou a ver vantagens em optar pelo outro plano, que também era de bom nível, apenas não oferecia a possibilidade de continuar usando aquele laboratório, mas trazia uma vantagem financeira que ele podia usar em outros benefícios oferecidos dentro do pacote. O resultado disso foi que mais de 60% dos colaboradores, de forma livre e espontânea, optaram por reduzir o seu nível de benefício e a empresa pôde desfrutar de uma sinistralidade normal novamente. Vamos para um segundo estudo de caso. Esse foi um desenho muito interessante porque, como parte do processo de implantação, nós fizemos várias entrevistas com os colaboradores. E as entrevistas nos mostraram algumas questões que jamais tinham passado pela nossa cabeça. Vou dar alguns exemplos, né? A empresa oferecia para os colaboradores um auxílio refeição e, em outros casos, para os colaboradores que trabalhavam dentro do local de trabalho, oferecia o refeitório. Imaginávamos que não haveria qualquer insatisfação com este tipo de benefício. Mas apareceram alguns colaboradores nessas entrevistas dizendo que, ok, eles estavam satisfeitos, por exemplo, com o refeitório, mas eles queriam também ter um cartão de auxílio refeição. Questionamos, mas por quê? Se você não tem nenhum local próximo aqui para almoçar, por que você também quer um cartão de refeição? E ele respondeu, eu queria poder dar esse cartão para o meu filho usar na cantina da escola dele. E por que você não dá dinheiro para esse seu filho? Porque com dinheiro ele pode comprar outras coisas. Com o cartão eu consigo controlar aonde está sendo utilizado esse dinheiro e os valores que ele está utilizando nesse dinheiro. Então foi uma ideia que alguns colaboradores deram e nós incluímos então um cartão de auxílio refeição como opção dentro do pacote flexível. Outra coisa muito interessante que apareceu nessas entrevistas foi em relação à assistência médica. Essa empresa possuía 2 planos de saúde, um plano de saúde com uma abrangência nacional e um outro plano de saúde com uma abrangência regional. E haviam colaboradores que, de fato, pertenciam ao grupo comercial da empresa e viajavam pelo Brasil todo, portanto, faziam jus ao plano nacional. Outros colaboradores que ficavam dentro da empresa faziam jus ao plano regional. E havia insatisfações do tipo, a pessoa que era comercial, ela viajava pelo Brasil todo, mas a família dela ficava aqui. Ficava naquele local e, portanto, ela preferia o plano regional, que era um plano mais adequado para aquela região. Ele estava mais preocupado com a família dele do que com ele. Existia uma insatisfação em relação ao plano de saúde. Em contrapartida, haviam colaboradores que tinham direito ao plano regional, porque eles ficavam naquela região, porém, a rede credenciada do plano nacional apresentava médicos ou hospitais de melhor qualidade para o local onde eles moravam. E, portanto, eles gostariam de poder optar pelo plano nacional. E dessa forma, criou-se, então, dentro do pacote flexível, a opção dos colaboradores escolherem qual plano eles gostariam. Então, vejam que o benefício flexível pode ser utilizado como uma ferramenta para resolver diversas situações da empresa. Por isso, muito importante entender qual o propósito, quais os objetivos que a empresa tem antes de começar a formatar um desenho flexível.